Uma boa noite a todos, caros amigos e irmãos de Caminhada Espírita, irmãos que se encontram aqui junto conosco, irmãos que também estão nos seus lares, e o mais importante é que estamos todos nós unidos por aquilo que é essencial, pelos nossos pensamentos, pelo desejo de fazer o bem, em torno desse Evangelho de Jesus, que é luz da nossa vida e alimento para nossas almas. Mais uma feliz oportunidade desse reencontro, e nela, hoje, não poderíamos deixar, aliás, como sempre, de iniciar mais essa nossa participação através daquela prece que Jesus nos ensinou. Eu convido a todos os irmãos aqui presentes e os irmãos de seus lares também, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, porque aqui nos reunimos, mas nesta noite, Senhor, elevamos-nos em pensamento, através de vós, ao nosso Pai Celestial, rogando que nos abençoe a participação, que nos favoreça o entendimento e pacifique a nossa alma, para que possamos ter o melhor aproveitamento do que procuraremos trazer nesta noite, nesta casa espírita. Abençoa, Senhor, para que em Teu santo nome, todos nós aqui encarnados e os nossos irmãos desencarnados também, que fazem parte desta família espiritual, que todos nós possamos juntos formar um único corpo, um único feixe, fortalecido pela fé. E para iniciarmos esta pequena participação, valemo-nos daquela prece que o Senhor nos ensinou, para assim nos dirigirmos a Deus, rogando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas, Senhor Jesus, é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, em Teu nome, Senhor, nós humildemente pedimos a Deus Suas bênçãos e a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa palestra, esta nossa reunião do Evangelho da nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema nem sempre tão grato, mas sempre muito importante. Nós vamos falar da perda de entes queridos. E por que nós dizemos um tema nem sempre tão grato? Nós dizemos isto não por aquilo que ele realmente é, mas nós dizemos isso em função da nossa limitação de entendimento, e que quase sempre faz com que a gente dê um valor negativo para um processo que é natural da vida. Ninguém quer falar da perda de um ente querido, mas é necessário que nós falamos. E por que é necessário que nós falamos? Porque este é um caminho do qual todos nós haveremos de passar um dia. Este é um caminho que certamente muitos daqueles a quem amamos já fizeram essa travessia. E muitos daqueles que estão conosco
certamente farão também essa travessia em algum momento. Então é muito importante que nós compreendamos o que significa de fato esta questão da perda dos entes queridos. E nesse sentido, nós vamos tomar por referencial o referencial espírita. E por que o referencial espírita? O referencial espírita, meus amigos e meus irmãos, porque a partir dele, essa questão mudou na face da humanidade. A partir do momento que a doutrina espírita levanta o véu para a humanidade, desfraudando os seus princípios, os princípios dessa doutrina, essa doutrina que nasce verdadeiramente para ser ou para cumprir aquela promessa de Jesus, quando ele fala a respeito do Consolador prometido. Então não é simplesmente uma doutrina que nasce para instruir aos homens, ou para instruir a nós. Ela nasce também para ser o Consolador. Para nos valermos das palavras do apóstolo João, quando trata a respeito dessas palavras, ou seja, desta promessa de Jesus, no Novo Testamento, ele se refere a esta, ou melhor, Jesus se refere ao envio de um outro Consolador. E por que um outro Consolador? Porque o Consolador por excelência que nós tivemos, e o maior de todos eles, foi Jesus. Então é muito importante que nós compreendamos esta questão daquilo que nós chamamos Consolador. Porque somente entendendo essa proposta do Consolador é que nós conseguimos entender esta questão da perda dos entes queridos. Somente desta forma nós conseguimos entender por que, quando nós falamos da perda dos entes queridos, não haverá de ser para nós que compreendemos ou que abraçamos esta doutrina em todos os seus princípios. E é importante que nós digamos isto: abraçamos esta doutrina em todos os seus princípios. Porque às vezes, como acontece na Terra, nós acabamos abraçando certas filosofias, certas religiões, certas crenças, mas apenas naquilo que nos convém, e não em todos os seus princípios. Mas na doutrina espírita não. Então, para nós que elegemos essa doutrina como sendo uma doutrina norteadora da nossa vida, uma doutrina que realmente mostra-nos o caminho, uma doutrina que, diante daquelas palavras do Evangelho, quando fala da estrada estreita, do caminho apertado, nos ajuda a compreender como fazermos esta travessia. Mas para isso nós precisamos compreender conhecer e compreender esses tais princípios que se levantam com a doutrina espírita. Precisamos compreender o que a doutrina espírita, esse véu que ela levanta sobre o ser espiritual. Nós, que fomos criados por Deus, todos iguais, simples e ignorantes. Ninguém foi criado diferentemente um do outro. Que fomos criados tendo a mesma destinação. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. Então nós poderíamos dizer que se tem duas coisas que nos igualam, essa é a nossa origem e é aonde todos nós chegaremos. Variamos no tempo e no espaço em relação ao aproveitamento que temos nesse processo de evolução. Alguns caminham mais rápido, outros caminham com mais vagar, mas todos nós caminhamos.
E todos nós chegaremos a essa perfeição. Por quê? Essa necessidade de chegarmos a ela? Porque é onde está a felicidade. Por isso, quando no Evangelho de Jesus se diz a felicidade não é deste mundo, é por conta disto. Já é sinalizando para todos nós que nesta terra nós temos momentos felizes. Temos uma felicidade relativa. E muitas das vezes defrontamos-nos entre esses momentos de felicidade com momentos de dificuldade. Precisamos compreender quando essa doutrina fala, ou seja, quando nós vamos construir, nos mostra que para construirmos essa nossa caminhada para a perfeição, existem mecanismos regulatórios, leis que foram criadas por Deus. E aí nós vamos enxergar a lei da reencarnação, que nos estágios primários da evolução se impõe a todos nós. E quando nós falamos se impõe a todos nós, é porque todos nós, criados por Deus, simples e ignorantes, nos submetemos a esse nascer e renascer. Como estágios do nosso processo encarnatório, em que estamos aprendendo, em que acertamos um pouco, erramos outro pouco, mas dessas idas e vindas, nascendo e renascendo, e aquele período que nós passamos entre as encarnações, que na doutrina espírita se chama erraticidade. A erraticidade nada mais é aquele momento que separa-nos uma existência de outra, e é um momento importantíssimo, porque é um momento em que, ao retornarmos para o mundo espiritual, após o nosso desencarne, temos a oportunidade de ver o que fizemos, fazer uma apuração dos bônus e dos ônus, dos acertos, dos erros, e é dessa análise de acertos e erros que nasce, ou melhor, que surge na nossa consciência espiritual, exatamente o quê? A compreensão do que nós ainda necessitamos. E ao compreendermos o que nós necessitamos, abre-se o véu de uma nova existência corpórea, de uma nova existência material, para que mais fortalecidos e conscientes das nossas necessidades, nós tenhamos condições de ter melhor aproveitamento nas existências sucessivas. Então isso significa que suprimir do ser espiritual esta oportunidade de nascer e renascer implicaria em nós enxergarmos uma vida que aqueles que fizeram o bem, ótimo, maravilhoso, mas e quem não fez? Como teria a oportunidade de rever, de revisitar as suas próprias ações e de recomeçar? Então, o nascer e renascer, ele atende a um preceito da sabedoria de Deus, que dá para todos nós esta oportunidade. Porque não há nada pior do que quando revisitamos as nossas ações e eventualmente sentimos o peso na consciência, o sentimento de culpa por aquilo que reconhecemos que erramos. Mas antes da doutrina espírita, esse sentimento de culpa era sepultado junto com os nossos corpos físicos. E a alma se via no outro lado da vida sem a doce esperança que acalenta para todos nós novas oportunidades. Então, quando nós estamos aqui na Terra e nós estamos falando da perda de um ente querido, meus amigos, meus irmãos, compreendamos que nós estamos perdendo nada. Porque as afeições que nós constituímos
no nosso período existencial, projetam-se conosco para a vida do outro lado. Mas nós não podemos ser egoístas de querer eternizar alguém junto de nós, simplesmente para que nós não soframos. Mas e aquela pessoa? Será que, quando a gente procede desta forma, a gente aprisiona as pessoas junto de nós? Será que nós não estamos sendo descaridosos para com um irmão, uma irmã que já cumpriu o seu papel? E se já cumpriu o seu papel, não precisaria mais do aprisionamento num corpo de carne? Seria a mesma coisa de nós pegarmos alguém que em algum momento da sua vida cometeu uma infração, um crime, foi apenado pela lei dos homens a cumprir tantos meses, tantos anos, e ele já cumpriu a sua pena, e você dizer para ele, não, mas você ainda vai ficar um pouco mais, porque eu gosto de você. Será que é isso que ele quer ouvir? Que ele desejaria ouvir? Se ele já cumpriu 5, 10 anos, e você chegar para ele e falar assim, não, mas você fique mais 1, mais 2, mais 10. Mas por que eu tenho que ficar? Não, porque eu gosto de você. Será que isso é caridade? Será que é caridade para uma pessoa que reencarnou com um período para viver na Terra? Esse período pode variar ao infinito. Desde aquele que reencarnou apenas para um único suspiro, até aquele que teve uma vida centenária. Mas se ele veio apenas para isto, querer impor que ele continue aqui na Terra, será que não é uma falta de caridade de nossa parte, ou de um egoísmo, apenas para que a gente não sofra? Então, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, meus amigos, em que temos encontrado incontáveis casos de irmãos e irmãs desencarnando. Mas os desencarnes sempre existiram. Porque só agora nós estamos dando conta. Ah, mas é por causa da pandemia. Não, meus amigos. A pandemia não matou mais ou não matou menos. A pandemia não matou mais do que as guerras que nós mesmos provocamos. Mataram. E ela está aí. Então é muito importante que a gente compreenda que todos nós, quando nascemos dentro de um planejamento espiritual. E se nós formos fiéis, ou guardarmos fidelidade àquilo que precisamos fazer, temos um tempo para viver. Temos um tempo para a nossa existência corpórea. Todos nós. Não é um ou outro. Então, quando morre alguém com 1 hora de vida, 1 mês de vida, 1 ano de vida, 10 anos, 100 anos, o pesar sempre existirá. É natural que seja. Mas dele se tornar um sentimento de aprisionamento daquele que está indo, simplesmente porque nós não queremos sofrer a sua partida, isso é egoísmo de nossa parte. Porque nós estamos pensando em nós, mas não estamos pensando nele. Então nós estamos vivendo realmente um processo de pandemia, nós estamos vivendo um momento na Terra de profunda renovação em variados aspectos. A pandemia não trouxe apenas essa relação de doença e saúde. A pandemia trouxe muito mais. Está aí a olhos nus para todos nós. Vejam quantas mudanças estão ocorrendo na sociedade. Em todos os campos existenciais. Nas relações de comércio, nas relações de emprego, nas relações até mesmo religiosas. Mas tudo por quê? Porque na vida tudo muda.
e precisa mudar. E precisa mudar por quê? Porque somente através da mudança é que ocorre o progresso. Quando nós deixamos de mudar, estagnando a nossa vida, o nosso olhar, o nosso jeito de ser e a nossa compreensão, nós não estamos progredindo. Mas é preciso compreender que toda mudança, ela implica no quê? Toda mudança implica em tirar-nos de uma zona de conforto. E é isso que muitas das vezes gera sofrimento. Porque a gente não quer sair de uma zona de conforto. A gente diz que quer ser feliz, a gente diz que quer progredir, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, quando nós falamos em perda de entes queridos, meus amigos, na verdade, não há perda. Por que não há perda? Não há perda pelo simples fato. Porque nós já sabemos que aquele que desencarnou, morreu, se preferirem usar, ele continua existindo do outro lado da vida. Então, ele não morreu. Ou seja, ele não desapareceu. Ele não deixou de existir. E se ele nos amava na Terra, continuará nos amando estando do outro lado da vida sem o corpo físico. Se ele se interessava em nos ajudar, muitas vezes terá a oportunidade de continuar nos ajudando. Mas ele estará progredindo, ou seja, estará dando continuidade ao seu progresso. E nós também estaremos progredindo, dando continuidade ao nosso progresso. Então, aquilo que nós chamamos perda de entes queridos, são processos de transformação necessária, de mudanças necessárias. Deixamos um corpo físico e espera-se que, ao deixar o corpo físico, tenhamos cumprido com o nosso tempo existencial aqui na Terra, tenhamos sido guardado fidelidade ao que nos competia fazer, e quando tal ocorre, se nós tínhamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 70 anos, certamente retornamos para o mundo espiritual dentro de um processo de uma morte natural. Ah, Edson, mas por que tanta gente doente, tanta gente morrendo? Gente, a gente costuma dizer sempre o seguinte: a morte tem que ter uma desculpa. Não importa qual seja, mas ela terá que ter uma desculpa. Nem que seja para você dizer, morte natural. Mas é a desculpa que nos tira de um plano e nos coloca no outro. Mas a verdade é que ninguém quer perder um ente querido. Então eu vou falar para vocês uma frase que eu utilizei, para uma jovenzinha que perdeu a mãe de câncer aos 55 anos, ela, uns 20 e poucos anos. E eu vou falar para vocês o que eu falei para essa jovem. Deus não se engana, nem no remédio e nem na dose. Já pensaram nisso? Ele não se engana. Se ele está antecipando, ou se ele está recolhendo a um de nós, não há nenhum equívoco da sua parte. Nos processos naturais do desencarne, cumpre-se aquilo que é de uma programação de Deus, porque atende já ao que nos competia fazer enquanto estávamos aqui. É óbvio que diferentemente acontece em relação àqueles que, pelos exageros, pelos abusos, às vezes acabam antecipando o seu retorno para o mundo espiritual. E nós chegamos no mundo espiritual levando as condições que determinaram o nosso retorno. Se foi uma morte natural, por um processo natural da vida, mesmo que seja uma doença, a doença que está esgotando certas realidades do espírito enquanto encarnado, para que ele possa chegar do outro lado da vida em melhores condições para dar continuidade à sua evolução,
Então, se nós fizermos essa passagem desta forma, nós chegaremos do outro lado, um processo absolutamente natural. Agora, os abusos, por vezes, acabam carreando para nós certas situações de sofrimento que nós não precisaríamos passar. Então, aquilo que nós falamos, né, que é perda, não é perda. E o que eu falei para aquela jovenzinha foi exatamente o quê? Deus não se engana nem no remédio e nem na dose, e você não está perdendo uma mãe do lado de cá. Você está ganhando uma outra do lado de lá. Veja como muda, gente. Veja como é uma questão do olhar que nós damos. Ela pode olhar que ela está perdendo uma mãe do lado de cá. E ela pode pensar que ela está ganhando um anjo do lado de lá. E um anjo que pode ser muito mais útil para ela do que apenas uma mãe do lado de cá. Então, por trás daquilo que nós falamos que é perda, meus amigos, não é perda, é ganho. Procuremos entender melhor a sabedoria de Deus e como a sua sabedoria se revela na nossa vida, para que nós possamos ter uma interpretação mais adequada para aquilo que verdadeiramente nada mais são do que cumprimentos de uma programação divina que atende a uma necessidade do nosso progresso. Se não houvesse esse processo de idas e vindas, nós estaríamos estagnados nas condições que estamos hoje. Então, meus amigos, guardemos esta referência. Deus não se engana no remédio e Deus não se engana na dose. Aquilo que nós chamamos perda do lado de cá, na verdade, é um ganho do lado de lá. Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós convidamos a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs de Caminhada Espírita. Nesta oportunidade, Senhor, rogamos que abençoe os nossos melhores propósitos. E neles não poderíamos deixar de vos rogar nesta noite pelos milhares e milhões que estão desencarnando nos tempos que se passam. Vitimados, Senhor, pelas doenças, vitimados, Senhor, pelos abusos. Irmãos que estão desencarnando e muitas vezes não sabem da sua condição de libertos do corpo físico. Mas nós nos pedimos por todos eles e por seus familiares na terra também, que possam ser abraçados, Senhor, pelos seus anjos guardiões, seus espíritos protetores, renovando-lhes a fé, para que redescubram a esperança na certeza que o amanhã é promissor para o nosso reencontro. Por todos aqueles que se encontram hospitalizados, familiares nossos ou não, olhai por eles, Senhor Jesus. Que as equipes de socorro e auxílio possam encontrar acesso a esses corações, para que tenham uma compreensão e saibam, Senhor, aceitar aquilo que muitas vezes não podemos mudar. Enfim, Senhor, abençoado seja que o vosso Evangelho possa encontrar nesta terra a paz no coração dos homens, a instalar-se nas suas consciências. E seja feita a vossa vontade, hoje e sempre, Senhor. E em louvor e agradecimento, vamos elevar aos céus aquela prece que o Senhor nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas, Senhor Jesus, é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus e pedimos a Ele a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação em mais esta reunião, a nossa palestra pública de mais esta quinta-feira. Assim agradecidos, que a vossa santa paz possa permanecer conosco e nós caminharmos com ela. Que assim seja. E assim, meus irmãos, desejamos a todos muita paz em vossos corações, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus.